As apresentações já foram feitas. Desta vez o painel é um pouquinho diferente do que tivemos anteriormente. Temos agora uma apresentação do Mário da Braga Ciclável. Portanto, dou-lhe a palavra já de início e depois estamos a iniciar a conversa. Obrigada. Conseguem ouvir? Sim? Sim? Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite, agradecer ao LIVRE pelo convite para estar aqui presente. É sempre um gosto falar sobre cidadania, sobre mobilidade, sobre fazer a cidade. Para falar de cidades, temos que saber que a cidade continuamente habitada até ao dia de hoje é Jericó, que existe, foi fundada em 9000 a.C. Há cidades mais antigas, mas que deixaram de o ser, e esta cidade ainda existe e foi-se redescobrindo e reajustando aos tempos que foram aparecendo. Regressar até 1617 para saber que o aluguer de coches começa aí, ou seja, os táxis começam em 1617, o transporte público, o precursor do transporte público. A bicicleta surge em 1817 por Carlos Bondré, depois da Europa ficar coberta durante um inverno inteiro devido à erupção do Monte Tambora no ano anterior. E em 1885, Carl Benz pega num triciclo um bocadinho maior, põe-lhe o motor e assim surge o carro, há 139 anos. A trotinete com motor já existe desde 1915, chamava-se Autoped, de Arthur Hugo Cecil Gibson. E pelo menos desde 1935 que a ACP em Portugal tenta empurrar os peões para fora das ruas e do espaço público, encostando-os onde eles menos espaço têm. Isto na Europa do Norte e na Europa Central foi um pouco alterado em 1970, por aí, nos anos 70, quando surge o Stop the Kindermoorde, parem o infanticídio, porque havia muitas crianças a morrerem nas ruas holandesas. E aí os holandeses agiram, e eu não sei se nós também não deveríamos agir, mas a verdade é que nós já estamos a agir. Estamos a agir, mas não há resposta por parte de quem tem o poder de reorganizar as cidades. E deixem-me dizer-vos que eu não estou disponível para sacrificar a minha filha, nem o direito dela a poder deslocar-se como ela quiser nas cidades, e por isso todos aqueles que têm a capacidade de mudar têm que o fazer, ou então dizer quais é que são as crianças que querem sacrificar para poder agir. E normalmente ouvimos sempre isto não é a Holanda, mas a Holanda já foi muito como nós somos hoje. Estamos aqui com uma imagem de Amsterdão, mais ou menos na mesma altura que Braga, nos anos 80. E nós também já fomos como a Holanda. Estamos aqui em Aveiro, onde, segundo o IMT, nos anos 50, havia 50% da população a utilizar a bicicleta. E depois, normalmente, falamos muito dos modos ativos, do transporte público, das questões da poluição e do ambiente. Isto são dados de sensores que a Braga Ciclável tem em Braga e o material particulado é absolutamente assustador. O recomendado pela OMS é a linha vermelha. Mas eu gosto mais de falar de outras coisas. Do espaço público, daquilo que são as pragas das trotinetes e das bicicletas, mas esquecemos-nos sempre do elefante na sala de cristal. Regular o que já está regulado. É proibido estacionar em cima dos passeios, seja uma trotinete, seja uma bicicleta, seja um carro. E é preciso agir para isso, para que as pessoas possam ter o seu espaço livre. Regular o estacionamento de bicicletas e de trotinetes, ouvia-se agora há pouco tempo em Lisboa, por exemplo, quando temos uma selva de estacionamento automóvel um pouco por todo o país. Um pouco por todo o país temos carros estacionados em cima dos passeios, impedindo que pessoas com carrinhos de bebés, pessoas com crianças, pessoas em cadeiras de rodas circulem naquilo que têm direito a circular. E falava-se em restringir as velocidades das trotinetes e das bicicletas, quando sabemos que a mesma velocidade, a força, é 20 vezes superior de carro. E, portanto, é preciso também olhar para aquilo que se defende quando falamos do uso obrigatório do capacete, como se fosse o capacete que fosse impedir que as pessoas morressem nas estradas portuguesas ou que fosse aumentar a segurança de quem depois é abalroado. Precisávamos de um gráfico deste tipo em Portugal, que ainda não existe, para perceber aquilo que acontece um bocadinho por toda a Europa. Em Portugal são atropeladas 11 pessoas por dia por carros. Em Portugal, 6 velocípedos por dia são abalroados por carros. Em Portugal, 17 pessoas vulneráveis por dia são vítimas. Seria intolerável dizer que caem 3 aviões por ano em Portugal. Mas existem 600 mortes na estrada em Portugal. E aí já toleramos. Eu não gosto de comparar dados de sinistralidade de um ano para o outro como se isto fosse o Dragon Ball. Nós conseguimos encontrar 7
7 pedras e regressar dos mortos para tentar não morrer no ano seguinte. Isso não existe na realidade. Os mortos acumulam-se. Já são mais de 21 mil este século. Já é mais de 1 milhão e 145 mil vítimas nas estradas portuguesas. Eu estou a falar de vítimas. Sinistros que têm mortes, feridos graves e feridos ligeiros. Só para contextualizar, eu fui atropelado em 2013, fiquei com uma fratura exposta de grau 1 e fui considerado ferido leve nas estatísticas. A criminalidade rodoviária em Portugal é o top 1 da criminalidade. Top 1. Um crime a cada 3 horas em Portugal. Uma vítima a cada 2 horas em Portugal. Um morto a cada 3 dias em Portugal. Nós não estamos na base da Europa, mas não estamos longe, em termos de road safety. E o grande problema está onde? 80% dos sinistros são dentro das localidades. Dentro das cidades, dentro das vilas, dentro das localidades. Sendo que 60% são feridos graves e 50% são mortos. Na Europa, normalmente, são abaixo dos 40% dentro das localidades os mortos. E, portanto, há muito a fazer dentro das localidades, dentro dos territórios consolidados, dentro das cidades, dentro das vilas. O que é que as cidades na Europa estão a fazer? 30 km por hora, redes cicláveis coesas. Estão a trabalhar em cidades mais calmas. Lisboa estava a fazer esse trabalho. Esta zona toda onde nós estamos tem todo o potencial para ser impulsionadora dos modos ativos. Normalmente dizem que as pessoas não querem. Quando em Braga perguntei quais são as barreiras à utilização da bicicleta, as pessoas diziam que não se sentem confortável com a ideia de andar de bicicleta, que não há uma rede segura de ciclovias e que lhes preocupava a falta de respeito das pessoas que andam de carro com as pessoas que andam de bicicleta. E o que é que os levaria a utilizar? A rede, a infraestrutura. E isto não é caso único. Em Portugal e no mundo acaba por ser igual. Quando há infraestrutura, as pessoas aparecem. Build them and they will come, dizia o Marco T. Bromsel, que entretanto corrigiu para façam-nas, mas façam-nas bem feitas, coesas, e as pessoas a seu tempo chegarão. Não é fazer de qualquer maneira. Portanto, o que é que temos que fazer? Precisamos de novas estatísticas, por exemplo. Qual é o risco de sinistralidade? Não se sabe qual é o risco. Há muitos mais acidentes, tudo bem, mas há muito mais quilómetros pedalados ou circulados. E outros dados não existem. E a sociedade civil juntou-se, o ano passado lançou um primeiro inquérito, este ano surge o segundo, para recolher dados. Recolher alguns dados e tentar que o IMT e o INE façam o trabalho que deviam fazer e não lançar apenas inquéritos à mobilidade no Porto e em Lisboa. Há muito mais país do que o Porto e Lisboa. Muito mais. E, portanto, precisamos de saber exatamente como é que as pessoas se deslocam, porque é que o fazem e, mais importante, porque é que não se deslocam de outras formas. E este inquérito procura também responder a isso. É preciso uma nova comunicação. Dizemos muito acidente. É aquela questão de, se fossem 3 aviões, dizíamos que era um desastre. 600 sinistros, não dizemos desastre, dizemos acidente. Precisamos de mudar a forma como o comunicamos. Um desastre, uma tragédia. Quando é um comboio que descarrila, não é um acidente. É uma tragédia, é um desastre. São pessoas que morrem, são pessoas que ficam feridas com gravidade. É preciso também dizer que há homicídio, seja ele até involuntário ou negligente, mas existe, há uma pessoa que mata a outra. E, portanto, esta forma de comunicar também precisa de alterar. E a questão de deixar de comparar de um ano para o outro. Tivemos menos 15 mortes, tivemos menos 10 mortes. Não tivemos menos 10 mortes, tivemos mais 10, tivemos mais uma. O que for, não reduzem os mortos. Como eu disse, não estamos no Dragon Ball para voltar a ressuscitar. Há aqui uma coisa que me faz imensa confusão. Se eu não apanhar o cocó do cão, pago 75 € de multa. Se eu deixar o carro em cima de uma passadeira, pago 60 € de multa. Eu não acho que isto esteja correto. Acho que faz aqui alguma coisa que não está bem. É preciso também fazermos algumas alterações legislativas para irmos ao encontro daquilo que é strict liability ou a loi de Bad Inter. Eu não sou especialista na matéria, mas também haveria necessidade de aprofundar aqui um bocadinho esta situação, um bocadinho a responsabilidade objetiva e um bocadinho ao encontro daquilo que é o centro da Europa e o norte da Europa. Precisamos de legislação para equipas urbanas ou regionais que olhem para os locais de sinistros e os reorganizem para que aquele sinistro ou um sinistro semelhante não volte a acontecer. E precisamos que as cidades mudem efetivamente as suas infraestruturas e aqui o Estado Central pode ter uma cenoura para que as cidades façam esse trabalho e consigam ir atrás de algum financiamento extra que possam conseguir pela redução da sinistralidade e também das consequências que isso traz. E, portanto, precisamos efetivamente de mudar uma questão. Normalmente ouvimos sempre falar de
quantos carros é que conseguimos levar naquela rua? Não é quantos carros, é quantas pessoas é que conseguimos transportar naquela rua, quantas pessoas é que conseguimos fazer deslocar. E isso faz toda a diferença. E, portanto, precisamos de convidar, através da infraestrutura, porque a mobilidade induz, precisamos de falar do elefante que está numa sala de cristal e, sem extremismos, precisamos de espaço para todos e precisamos de olhar para a situação como ela é. E não precisamos de uma cidade cheia de ciclovias só com ciclovias. Precisamos de democratizar o espaço público, de ter espaço para andar a pé, de ter espaço para andar de bicicleta, em segurança, de ter locais dedicados para o transporte público e haverá também espaço certamente para o carro, para aquelas pessoas que precisam efetivamente de utilizar o carro. A mobilidade induz, mas ela tem que ser efetivamente para todos. Obrigado. Muito obrigada, Mário, por esta introdução. E acho que quando nós falamos de mobilidade suave, muitas vezes era o que estávamos a falar antes de começarmos, as nossas mentes se calhar vão para preocupações ambientais e redução de emissões e etc. Mas como tu dizias e agora demonstraste, é bastante mais que isso. Estamos a falar, quando falamos de mobilidade, falamos também da capacidade que damos ou não às pessoas de usufruir da cidade. E faz muito bem a ponte, que é o ponto deste painel, do construir a cidade e construir cidadania, e acho que faz muito bem essa ponte. Voltaremos a explorar essa ligação entre as duas, mas passava agora para algo que também, se calhar, é uma coisa que pensamos como, ou pelo menos eu penso como uma preocupação ou uma ideia ambientalista, esta ideia da biodiversidade nas cidades, dos espaços verdes, que talvez pensemos, bom, espaços verdes é bonito, é bom, melhora a qualidade de vida, mas há muito mais para além disso. E eu estive a investigar um bocadinho o trabalho da Filipa e assim, mesmo numa leitura rápida, aprendi algumas ligações ao nível mais biológico entre as escolhas que se fazem quanto à biodiversidade na cidade e a qualidade de vida, e algumas delas surpreenderam, e, portanto, convidava-te, Filipa, a dizer-nos um pouco mais sobre o assunto. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, também muito obrigada ao livro pelo convite. Bem, é uma pergunta que a resposta pode ser organizada de diferentes maneiras, mas se calhar vou começar por falar um bocadinho em geral dos benefícios que a biodiversidade urbana pode dar aos cidadãos. Então, nós, quando falamos em biodiversidade e nos seus benefícios, tendemos a organizá-los em serviços de ecossistema. Não sei se já ouviram falar ou não, mas basicamente a biodiversidade pode nos dar estes benefícios de diferentes maneiras. Uma delas, por exemplo, que agora até está bastante na moda, em diversas cidades conseguimos ver as hortas urbanas, portanto a biodiversidade pode nos dar produtos, não é? Para nos alimentarmos. E o que é engraçado de ver também, por exemplo, através de um estudo no qual eu participei, no qual inicialmente pensávamos que de facto o valor da biodiversidade para estas pessoas que escolhem ter uma horta na cidade tem a ver com o fornecimento de produtos, mas na realidade não foi bem assim. O que nós viemos a perceber é que as pessoas que normalmente que têm uma horta em cidades, quer que seja as hortas municipais, quer seja aquelas mais informais, que às vezes vemos à beira da estrada em algumas cidades, quase todas as pessoas disseram que tinha a ver com uma sensação de bem-estar e de espairecer a cabeça. Portanto, coisas mais inatingíveis, mas que também estão ligadas a estes serviços de ecossistema e aos benefícios que a biodiversidade nos dá. Depois existem outros benefícios mais ligados à parte da regulação, e posso falar um bocadinho mais sobre as características que estavas a falar. Portanto, a biodiversidade é muito importante para, por exemplo, a regulação climática, para combater o efeito da ilha de calor urbano, que é cada vez mais acentuado nas cidades. Portanto, as cidades são mais quentes e secas do que os habitats ao seu redor, por causa dos materiais, por exemplo, dos materiais que existem nas cidades e da falta de elementos verdes.
E também sabemos que um espaço verde de reduzidas dimensões, mas que tenha uma cobertura arbórea considerável, consegue reduzir entre 2 a 8 graus comparativamente com áreas ao seu redor, por exemplo, praças, que não tenham elementos verdes, e as pessoas de facto procuram os espaços verdes para, como se fossem um refúgio climático, e cada vez mais vemos isso. Depois também tem importantes efeitos ao nível da melhoria da qualidade do ar, e também posso então falar que as características por exemplo, das árvores que nós escolhermos são importantes, quer para esta capacidade da melhoria da qualidade do ar, quer para a regulação climática. Por exemplo, se nós escolhermos plantar uma árvore que tenha um crescimento até rápido, mas depois as suas folhas não sejam tão grandes como outra árvore que demora mais a crescer, mas tenha uma copa maior, as suas folhas são maiores e tenha uma densidade de folhas maior, o nível de regulação climática é diferente, não é? Por isso são escolhas que depois se têm de fazer, consoante também as espécies que estejam disponíveis. E depois também o nível de aceitação das pessoas irá variar, porque claramente que há sempre controvérsia em torno das escolhas que se fazem relativamente às espécies que se escolhem plantar e aos locais, mas pronto, isso é outro assunto. E depois, por fim, existem os tais serviços de ecossistema que chamamos culturais, que de facto são aqueles que são um bocadinho mais inatingíveis, não se conseguem medir tão bem, não é? Porque tem a ver com esta sensação de bem-estar, de conforto que a natureza nos consegue dar, com a sensação de nos sentirmos até um pouco em casa em alguns locais que ficam mais próximos de nós muitas vezes, mas aos quais sentimos uma ligação. E isto também está muito relacionado com aspectos socioculturais. Por exemplo, é sabido que cidades no Mediterrâneo e cidadãos que vivam em cidades no Mediterrâneo preferem árvores que deem uma sombra de qualidade, enfim. Na Escandinávia, a maior parte da população prefere espaços verdes que não tenham tantas árvores, porque como eles não têm tanto sol, preferem espaços mais abertos para conseguirem apanhar mais o sol. E é completamente diferente, mesmo quando nós vamos a um parque conseguimos ver que claramente nós escolhemos ficar à sombra, mas pessoas de outros países escolhem estar ao sol no mesmo dia, na mesma altura. E também, outra coisa que dão também muita importância é haverem rochas de grandes dimensões que tenham muitos líquenes, porque associam isso a haver uma percepção de biodiversidade bastante grande, quando cá nós não damos grande importância, penso eu, pelo menos em geral. E pronto, penso que respondi mais ou menos, mas de facto a quantidade de benefícios que a biodiversidade nos dá é enorme. Nós, quando os municípios tomam medidas porque querem ter um determinado benefício, ele vem sempre acompanhado de co-benefícios, não é? Nunca vem só um benefício que procuram, por isso é uma vantagem também. Pronto, é só. Obrigada. E seguir agora para ti, Carlos, na tua experiência de biólogo, de urbanismo, a nível autárquico, perguntava-te quais é que são os desafios e as oportunidades que identificas, dado aquilo que ouvimos, da rede ciclável, dos espaços verdes, mas outras considerações que tenhas acerca da construção da cidade, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida. Obrigado, Ana Tércia. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite para estar nesta sessão, e quando eu li, enfim, o tema, a ideia da sessão, muito centrada nas questões da cidadania, fiquei um bocadinho a pensar como é que eu podia contribuir com ideias de cidadania, e depois de escutar aqui estas duas primeiras intervenções, que eu gostei muito, estas duas intervenções fizeram-me pensar naquilo que também tem sido a oportunidade que tenho tido de escutar municípios, neste caso
munícipes lisboetas, da cidade de Lisboa, que vão às reuniões descentralizadas da Câmara Municipal de Lisboa, ou que vão às reuniões públicas falar dos problemas que os estão a incomodar na cidade, não é? Dos desafios que querem ver resolvidos, e muitos deles atravessam estas duas componentes. A questão da mobilidade, sem dúvida, é uma das grandes, a seguir à habitação, eu diria que a habitação e a mobilidade e a higiene urbana são os 3 grandes temas que estão sistematicamente a dominar as intervenções dos municípios. Mas achei muito interessante um aspecto que foi aqui levantado em relação à questão da biodiversidade. Eu sou um apologista da biodiversidade na cidade, o que significa que eu divirto-me e fico feliz quando me confronto e cruzo com biodiversidade na cidade do mais diverso possível. E isso quer dizer que, por exemplo, quando fui viver para Amsterdão, gostei imenso daquilo que lá encontrei, que foi, de repente, estar a passar num passeio, e o passeio era completamente invadido de vegetação, e os holandeses dali da cidade de Amsterdão conviviam e gostavam muito da forma como essa vegetação, de forma relativamente selvagem, invadia o passeio. No entanto, aqui em Portugal, sistematicamente tenho munícipes a reclamarem e a dizerem como é que é possível, estão a aparecer ervinhas entre as pedras, é preciso cortar aquilo tudo, aquilo depois só gera ratos e só gera baratas. E há uma atitude, logo à partida, muito higienista do espaço público, que não se conjuga bem ou não está bem articulada do ponto de vista cultural, em Lisboa pelo menos, com a biodiversidade. Sim, é verdade, o espaço do passeio público tem que estar bem limpo e controlado, até para evitar acidentes, não é? Mas há oportunidades para a biodiversidade que muitas vezes deixamos escapar. E eu, quando vi aqui o lema, digamos, aqui dos setembristas, do país serve para ser feliz, a primeira coisa que me fez pensar foi, bem, eu venho aqui sobretudo inspirado pela experiência que tenho enquanto cidadão, enquanto pessoa que nasceu e cresceu na cidade de Lisboa, na Felicitas Júlia Olicipo. Portanto, uma cidade que já há 2000 anos foi batizada como Felicitas Júlia, porque era encarada já nessa altura como uma localidade encabeçada por 2 grandes serras que se observavam, a de Sintra e a da Arrábida, portanto aqui um grande estuário, e um estuário ameno, onde era possível ser feliz. E ao que parece, já há 2000 anos se considerava aquela zona um bom local para se ser feliz. E eu sempre fui feliz em Lisboa, e sempre gostei de passar na cidade como um espaço para as emoções. Um espaço privilegiado onde devemos pensar e cuidar das emoções que as pessoas têm quando lá vivem, quando lá trabalham e quando a frequentam. O que é que isto quer dizer? Qualquer pequeno detalhe da cidade, por mais pequeno que seja, pode não ter absoluta importância para mim, nenhuma, eu posso nunca ter reparado nele, e pode significar tudo para o outro. Quando eu vou, e alguns de vocês já me escutaram há pouco tempo atrás, num encontro de autarcas organizado pelo Núcleo Territorial do Porto, portanto já conhecem o exemplo, mas eu vou repeti-lo. Quando eu, no Parque Eduardo VII, passo por umas estruturas metálicas, brancas, que lá estão instaladas, e me preocupo em ver se ainda lá está alguma roseira, e se as poucas roseiras que lá estão ainda têm alguma rosa, e a procuro cheirar, não é um ato ou um gesto romântico meu, simples por o ser. É porque eu aprendi a andar ali, eu cresci e eu habituei-me àquelas roseiras. Elas são poucas e são pequenas, estão ali localizadas, não têm grande importância do ponto de vista das funções dos ecossistemas ou dos serviços. Se calhar até nem são muito visitadas por polinizadores, não tanto quanto se fossem plantas autóctones da região de Lisboa. Mas para mim tem uma importância, porque há uma memória emocional que eu tenho associada àquelas flores. É uma memória emocional que se correlaciona com a minha infância, e da mesma forma como isto acontece comigo ali, há de acontecer com o rio para outras pessoas, há de acontecer com uma determinada esquina, com uma loja histórica. Tudo isto é muito importante para mim. Tudo isto faz parte daquilo que eu considero a civitas da cidade,
por oposição à urbe física, fisiológica da cidade. E eu gosto de pensar que hoje, na Felicitas Júlia Olicipo, na Lisboa, tenho, eu não sei se muitos de vocês saberão isto, aliás, mais do que Lisboa, na área metropolitana, portanto, nos 18 concelhos que compõem a área metropolitana de Lisboa, e ainda estou a falar da área metropolitana com a Península de Setúbal incluída, não este novo redesenho que quer separar os dois lados do Tejo, não esta grande área metropolitana. Nós temos hoje pessoas de 169 nações do mundo a viver naquela região. 169 nações. Isso quer dizer que o mundo está a viver em Lisboa. O mundo inteiro está ali a viver. E isso quer dizer que temos ali 169 culturas, porventura muitas religiões diferentes também, a experimentarem a cidade, a viverem-na, às vezes muitas a viverem em criança, vão estabelecer laços emocionais muito fortes com a cidade e com a região, que não é só cidade, espaço rural, espaço periurbano, todo ele muito importante. Mas eu gosto de pensar que há 169 formas diferentes, pelo menos, de procurar a felicidade na cidade, e considero, acho que para a primeira intervenção vou já acabar isto desta forma, considero que aquilo que se considera ser hoje a terceira fase do estabelecimento do poder local em Portugal, tivemos a primeira fase de resposta às grandes urgências, à construção de infraestruturas de habitação, de escolas, de hospitais, de estradas, tivemos a segunda de atração de desenvolvimento de empresas, de serviços, e temos agora a terceira. E a terceira é a da cooperação, a da governança partilhada da cidade. Acho que ainda vamos falar um bocadinho mais sobre estes exemplos, o que é que está a correr bem ou mal, os orçamentos participativos, os projetos de IPZIP, por aí fora, mas o que eu quero dizer é que esta terceira fase do poder local em Portugal deve ser uma fase que deve privilegiar a felicidade, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Obrigada, Carlos. De facto era um bocadinho agora para essa parte mais da cidadania que eu ia orientar a conversa, falando até nós costumamos falar de participação cívica e como é que ela se consegue, e o que estamos a tentar desvendar aqui é como é que construir a cidade promove a cidadania e promove também essa participação, e penso que já deste algumas luzes, mas passava agora ao Mário, que também é autarca, e dentro do âmbito, eu acho que sou da opinião que o movimento associativo é algo muito importante no fomentar dessa participação cívica, e desse sentimento de cidadania e até de pertença ao espaço em que se habita e que, portanto, em que se vive em associação com outras pessoas. E o que eu queria perguntar é da tua experiência com a Braga Ciclável, é se notas que, de facto, esse é o caso, ou seja, as pessoas vêm até à Braga Ciclável para falar de mobilidade e do uso do espaço público e etc. E acabam por encontrar uma outra voz para outros temas que extravasam a Braga Ciclável e que os fazem extravasar a sua participação cívica também de outras formas, noutros âmbitos. Se notas isso e qual é que achas que é o papel do movimento associativo nesse fomentar de cidadania? Olha, efetivamente, nós extravasamos o âmbito da mobilidade ciclável totalmente. Tanto que já somos organização não governamental de ambiente, e, portanto, somos a única do Concelho de Braga, se não estou em erro, no registro, e, portanto, já extravasa só por aí a questão da mobilidade em bicicleta. Mas nós tentamos sempre sair um bocadinho do âmbito da mobilidade em bicicleta, porque entendemos que isto não pode ser conversado só e apenas numa ótica da bicicleta. Porque senão acabamos por ser extremistas, acabamos por estar a querer aquilo que agora já se tem para o carro e querer para a bicicleta. Não é isso que se pretende. Aliás, o lema da Braga Ciclável, muito desde o início, é melhores condições para se andar a pé, de bicicleta e de transporte público. E, portanto, quando as pessoas acabam por se juntar à Braga Ciclável, obviamente que, por norma, são pessoas que utilizam a bicicleta. Temos também já alguns pais que se foram juntando porque os filhos aprenderam a pedalar com a nossa ajuda.
porque nós damos uma vez por mês aulas gratuitas crianças e adultos, e temos já casos de sucesso com 70 anos, portanto essas pessoas também acabam por se juntar, mas com também muitas sensibilidades de... Eu gostava de andar de transporte público e efetivamente concordo com vocês que é preciso mais condições para andar de transporte público e a par também criar condições para se andar a pé e de bicicleta. Portanto, como isto é tudo um ecossistema, é um sistema de sistemas, aliás, acaba por ter que funcionar de uma maneira maior do que só a mobilidade em bicicleta. Se olharmos só para a mobilidade em bicicleta, vamos perder esta luta de certeza absoluta, não é? E quando olhamos para a questão do pedonal, que tem muito pouca defesa a nível associativo em Portugal, e quando olhamos para a questão do transporte público também, estes três em conjunto conseguiram dar resposta às muitas necessidades que as pessoas têm no dia-a-dia de deslocações. Para se ter uma ideia, Braga é uma cidade pequenina, é um concelho grande, mas em termos de cidade, aquilo de cerca de 15 km de uma ponta à outra, nem tanto. E 53% das deslocações que são feitas de carro são até 3 km. E, portanto, isto está tudo dito, não é? Quando até 3 km as pessoas pegam no carro para se deslocar, quando podiam ir a pé ou de bicicleta, ou até transporte público, alguma coisa não está a funcionar na cidade. E aqui o movimento cívico, as associações, as pessoas começarem a ter voz, acaba por ter importância também para, e é isto que acaba por acontecer, causar algum desconforto ao poder político para que este possa agir e dar resposta às necessidades das pessoas. Agora, há muita gente que não se põe nessa posição. E tem muitas pessoas que estão associadas, mas preferem estar reservadas, exatamente por terem algumas ligações aos poderes políticos e saberem que a seguir há consequências. E não é temerem, é a seguir há consequências. Ainda há consequências. E isto ainda é triste dizê-lo, mas é uma realidade. E, portanto, ainda temos muito trabalho para fazer nesse aspecto também. As associações muitas vezes ainda são vistas de lado pelo poder político ou pelos partidos políticos, digamos assim. Disseste que eu era autarca muito bem, na maior junta de freguesia do Minho, sou secretário da junta, num movimento independente sem apoio partidário que venceu as eleições e que isso causou muito desconforto a nível nacional e a nível local e, portanto, somos quase os talibãs da zona. Mas efetivamente a nossa vontade foi defender causas, foi defender algumas coisas que não concordávamos. A população achou que nós tínhamos um bom projeto e que havia validade para isso. Agora é preciso também olhar para o poder local de outra maneira, porque efetivamente em Lisboa as juntas de freguesia conseguem fazer muita coisa, em Braga continuam a assinar atestados e pouco mais. Muita parte social, mas pouco mais, e havia muitas coisas que podíamos fazer. Mas voltando aqui à questão do associativismo, efetivamente é preciso que haja mais de respeito e de humildade da aceitação da crítica. Não digo a crítica pela crítica, não é? Mas há muita crítica construtiva, há muito trabalho que se pode fazer e nesta divergência é que também se avança, não é? Porque senão voltamos ao pré-74 e ninguém pode ter opinião. Não é? Sim, e até porque o movimento associativo acaba por ser, nós falamos muitas vezes de participação política, como é que se traz as pessoas à política, mas a participação política e especialmente a cívica é muito mais do que a participação em partidos propriamente ditos, não é? Sim. E o movimento... Tudo o que fazemos é política, não é? Não tem que ser política partidária. Portanto, uma associação como a Braga Ciclável faz política, faz, e reivindica melhores políticas públicas para a cidade. Faz muito mais do que além da política, mas faz trabalho político efetivamente. Não tem é que ser partidário. Claro. E tem que ser um movimento de cidadãos, uma associação que está organizada e que reivindica melhores condições para a cidade, porque as pessoas gostam da cidade e, portanto, exigem a excelência. E quando se exige a excelência, exige o melhor para a cidade, é porque se gosta muito da cidade, não é porque não se gosta dela. Não é? E isso muitas vezes não é entendido dessa maneira. E, portanto, é preciso efetivamente melhores cidades. Deixa-me só introduzir aqui um tema, porque eu estive a ler agora há pouco tempo um livro de um casal que morava em Vancouver e mudou-se para não foi para Amsterdão, mas foi para a Holanda, o Curbed Traffic, e ela dizia uma coisa muito interessante, que é as alterações infraestruturais da cidade tornam muitas vezes a cidade feminista. E feminista no sentido de permitir que
as crianças e as mulheres tenham mais autonomia para se deslocar, e isso liberte também muito daquilo que infelizmente ainda hoje existe, que é a mulher estar muito associada aos deveres com as crianças. Infelizmente ainda existe, não devia ser assim. E permite também que as crianças tenham essa autonomia e permite que façam algumas das suas deslocações, deixando os pais de ser Uber e passando elas próprias a ser autónomas. E, portanto, as alterações infraestruturais vão muito mais além da questão ambiental, muito mais além da questão do espaço público, são até alterações com impacto sociológico importante e que merece ser trabalhado, merece ser estudado e merece ser discutido. Sim, e idem para questões de acessibilidade que também dão mais autonomia a pessoas com dificuldade de mobilidade, que esse trabalho do cuidado, não das crianças, mas também recai sobre as mulheres, portanto, idem para as duas situações. Isso e lá está, e esse acho que é o ponto da conversa, é como é que se constroem cidades que promovam a cidadania e a autonomia, e não só a qualidade de vida entendida como a qualidade do ar e da água e essas coisas mais que se podem medir, digamos, mas questões de autonomia, até de liberdade das pessoas que habitam na cidade. E isto leva-me, usamos a palavra ecossistema várias vezes, e esta é capaz de ser a minha pergunta favorita, só porque se calhar é assim já um bocadinho... faz-me fazer voltar à Terra se eu estiver a viajar, mas eu penso sempre nesta questão dos ecossistemas. As cidades são ecossistemas, e depois falamos das comunidades e como nós queremos que dentro das cidades haja comunidades em cooperação e resilientes, e eu pergunto-me se há algum trabalho a fazer para explicar às pessoas, não é explicar, não gosto da palavra explicar, mas para conseguirmos que cada pessoa na sua comunidade se sinta parte não só da sua comunidade, isso já é um desafio, mas como parte de um ecossistema e de um conceito de ecossistema no seu sentido mais alargado. E mais uma vez, eu não quero dizer, explicar às pessoas o que é um ecossistema e como é que funciona um ecossistema, tipo dar-lhes uma aula de ciências, não é isso. Mas talvez fazer a comunicação de ciência de uma outra forma, para que as comunidades se entendam como parte de um ecossistema maior, que não são só as associações, nem só as cooperativas, nem só o bairro, mas uma coisa mais ecológica. E, Filipa, queria as tuas ideias sobre isso. Sim. Então, eu penso que a comunicação de ciência tem um papel extremamente importante para fazer com que as pessoas percebam que fazem parte do ecossistema da cidade, que não é algo que é exterior a elas, não é? A comunicação de ciência hoje em dia, a meu ver, ainda é feita como se o público-alvo fosse outros cientistas. Os cientistas também raramente, se calhar, aprendem a explicar os seus resultados de uma forma que não seja, enfim, tão complexa, mas algo mais fácil de entender, que mostra a utilidade da ciência que fazem. Muitas vezes também, se calhar, os cientistas, e pronto, eu incluo-me neles, acabam por ficar muito focados no seu próprio tema, e faz falta uma interação e mostrar as diferentes ligações com outros temas, nomeadamente relacionar resultados relacionados com biodiversidade e ambiente, e relacionar, por exemplo, com a parte da mobilidade, com como é que uma rede ciclável que tenha árvores, uma densidade de árvores X, acaba por contribuir para a melhoria da qualidade do ar e o impacto na saúde das pessoas que acabam por utilizar essa rede. Mas também estes trabalhos, esta parte da ecologia urbana e da ligação com outras áreas é algo também até um pouco recente, não se estuda assim há tanto tempo, portanto ainda há muito trabalho por fazer.
mas também já se conhecem algumas metodologias que de facto têm efeito. Por exemplo, nós já hoje em dia as calls que aparecem para projetos de investigação europeias, a maior parte já obriga a que haja uma componente de interação com diferentes stakeholders, pronto, desde cidadãos até parte de pessoas que trabalham no município, até em diferentes empresas. Pronto, é uma coisa que agora hoje em dia já é obrigatória e antigamente não era. Antigamente eram cientistas a trabalhar com cientistas e hoje em dia cada vez mais já não é assim. E nesse aspecto temos notado bastante diferença, temos notado que já há uma maior aceitação dos resultados e uma maior interação com, lá está, com diferentes stakeholders, e que há muitos aspectos positivos a tirar daí. E como eu ia dizer, há diferentes metodologias que se podem aplicar. Nós, por exemplo, trabalhamos muito com a participação pública na criação de diferentes cenários, por exemplo, para desenhar um espaço verde com os cidadãos, perceber, mesmo no papel, como é que eles gostariam que o espaço fosse desenhado, quais as características das espécies que gostariam que existissem, onde é que gostariam que houvesse sombra, onde é que gostariam que não houvesse, o tipo de equipamento, porque isso depois as pessoas acabam por sentir que também fazem parte, não é, daquele projeto desde o início e no final acabam por utilizar o espaço também. Mas, no entanto, há outra coisa que também notamos, é que, de facto, o cidadão acaba por ser um cidadão atento. Ele está atento, claro que poderia ainda estar mais, mas quando perguntamos sobre biodiversidade urbana, as pessoas têm sempre alguma coisa para dizer, quer seja bom ou mau, lá está a parte das ervas daninhas, não é? Ou a parte das pragas, mas o cidadão nota que vive num ecossistema, muitas vezes se calhar fala mais dos aspectos negativos para determinada parte e nos aspectos positivos não tanto, mas se nós continuarmos a envolver desde o início dos projetos, quer de investigação, quer de implementação, penso que é fundamental para as pessoas perceberem de facto. E outra coisa que é muito importante é conseguirmos apresentar os benefícios quantificados, perceberem que os benefícios daquilo que é implementado é para eles, não é porque queremos que a cidade seja mais verde só porque sim, é porque há benefícios que estão associados e que se calhar alguns deles não podem ser quantificáveis, mas outros podem ser. E com estes números e também se relacionarmos depois com a parte dos benefícios em termos de saúde e não só, por exemplo, também, enfim, se vivermos numa rua que não é arborizada e depois passa a ser arborizada, o benefício em termos de não haverem tantos custos a nível de utilização de ar-condicionado, por exemplo, porque os prédios agora têm uma maior sombra, mas pronto, isso depois levanta outros problemas. São números que podemos mostrar e assim, desta forma, as pessoas também acabam por aceitar certas medidas que se calhar anteriormente não aceitavam e veem-se mais refletidos neste tal ecossistema urbano que pronto, é essencial. De facto, cada vez mais vemos isso. E outra coisa que estavas a falar e outra coisa que eu me lembrei é que em Portugal fazem-se alguns, na verdade mais do que eu imaginaria, se calhar não tanto como seria desejável, mas projetos de ciência cidadã, em que são as pessoas que desenvolvem formas de perceber como é que impacta o ambiente e vice-versa, e que desenham a metodologia e fazem a coleção de dados e a análise, etc. E eu acho que isso... a melhor forma de convencer as pessoas é deixá-las fazer e mostrar-lhes, e isso pode ser feito. E acho que estes projetos também são importantes. Não sei se tinhas aí um... Não, eu de facto ia concordar. O que eu estava a falar também, enfim, roçava um bocadinho a parte da ciência cidadã, que acaba por ter objetivos específicos, não só para os cidadãos se poderem... enfim, expressar e não só na realização de projetos, mas também são eles que depois acabam por dar dados para a ciência que nós de outra forma não conseguiríamos ter de todo.
e são projetos muito importantes e podem ser realizados em diferentes contextos. Não precisa de ser uma coisa muito complicada nem para especialistas que percebam só, enfim, cidadãos que tenham mais qualificações. Não, tem de ser uma coisa que de facto qualquer pessoa consiga participar. É isso. Bom, e para fechar antes das perguntas, Carlos, ia-te perguntar a ti então se as comunidades são ecossistemas ou se são mais que isso, ou como é que podemos dar uma noção de pertença ao ecossistema às comunidades nesta tentativa de criar cidadania através de uma ideia de uma cidade que é um ecossistema. Bem, Natércia, eu acho que a maior parte das pessoas, se fôssemos a perguntar-lhes hoje se sentem parte de um ecossistema quando vivem na cidade, diriam que não. E mesmo a maior parte das pessoas que fôssemos encontrar em ambiente rural continuariam a dizer que não. Há uma tendência cultural portuguesa de nos excluirmos da natureza e de a mantermos excluída a partir de nós. Eu sou daqueles que ainda hoje lamenta quando passa por algumas ruas de Lisboa, onde sempre escutei o chilrear dos pardais antes do pôr do sol, a prepararem-se para pernoitar, e hoje já não escuto. Faz-me, quer dizer, há uma componente da minha qualidade de vida enquanto lisboeta que em partes da cidade desapareceu. E desapareceu porque, obviamente, que tirar árvores por causa de umas obras públicas que até podem ser necessárias e depois voltar a pô-las, mas pequeninas, vestigiais, com muitas dificuldades de crescimento durante os seus primeiros anos de idade e sem capacidade qualquer nenhuma de ser um habitat, para além de ser apenas uma árvore, não vai necessariamente, mesmo quando a árvore cresce, não vai necessariamente atrair de volta aos pardais, porque, entretanto, as populações que faziam parte daquela metapopulação naquela região desapareceram, afastaram-se e não voltam por decreto ou por memorando. Ninguém informa, senhores pardais, agora já podem regressar àquela rua e voltar a chilrear ao final da tarde. Isto não funciona assim, infelizmente. Mas às vezes fica a pensar, bem, mas será que há assim tantos lisboetas a lamentar, e mesmo que eu lamento? Se calhar não. Eu acho que há um papel muito importante, de facto, de comunicação a fazer com as pessoas, a recordar a história da cidade, a explicar que os animais e as plantas que habitam a cidade não são apenas algo que está a invadir um espaço que é nosso, não, fazem parte do espaço e é aquilo que torna o espaço não apenas habitação, mas habitat, não é? O nosso próprio habitat. E eu acho, há bocadinho eu falava das diversas fases de instalação do poder local em Portugal. Esta terceira fase, a fase da cooperação, é uma fase de governança partilhada. Nós continuamos a ter governos que elegemos para as nossas cidades, para as nossas freguesias. Esses governos locais continuam a ter funções de governação, particularmente do ponto de vista executivo, muito importantes e que lhes cabe. Mas um bom governante, um bom autarca, hoje, adequado ao tempo que estamos a viver, já compreendeu que não se trata tanto de governação, trata-se de governança, e a governança faz com as pessoas, com as associações, com as ONGs, com as escolas, com os stakeholders, todos que possamos imaginar que existam numa cidade. E hoje eu diria que nos últimos 10, 15 anos nós vinhamos a assistir a uma evolução positiva, pelo menos em algumas cidades em Portugal. O aparecimento dos orçamentos participativos faziam-nos sentir parte da comunidade e faziam-nos sentir parte da comunidade que estava a participar na cidade. Nós estávamos a propor ideias nas quais depois podíamos votar, que depois podiam ser adotadas e executadas pelo executivo, fosse ele qual fosse a cor política que fosse. E, no entanto, infelizmente, pelo menos em Lisboa, o que temos verificado é que, afinal, isto era ideológico. Afinal, era ideológico, porque temos eleições, muda a cor política de quem está a governar, ainda que em minoria, e já não se organizam orçamentos participativos. Passou.
esquecemos, os anos vão passando e já não há. Os orçamentos participativos que existiram estavam com enormes atrasos de execução, portanto havia projetos que as pessoas tinham proposto para a cidade e que tinham votado e que tinham ganho e que tinham recebido carinho e atenção por parte das publicações locais da cidade. Outro belo exemplo de como se pode hoje ser um cidadão participativo através das publicações online. E eu tenho que dar aqui um grande destaque ao Lisboa para Pessoas, que é um projeto que tem feito uma comunicação incrível sobre a cidade, das pessoas e para as pessoas. Mas esses projetos estavam já atrasados, já havia desmotivação e desmobilização por causa do tempo que levava a ver aparecer alguma coisa que muitas vezes tinha a ver com aparecer um novo jardim, aproveitar um espaço da cidade que não estava a ser bem utilizado e a torná-lo num jardim, por exemplo, algo que não é assim tão complicado. Havia atrasos, mas agora, para além de atrasos, nem sequer há concursos de orçamento participativo. Felizmente, as pessoas estão-se a mexer e mesmo quando determinado executivo camarário parece ser alheio à vontade de ouvir as pessoas e às vezes parece que as quer ouvir, como aconteceu recentemente nestes últimos anos em Lisboa, com o Conselho de Cidadãos, mas depois o Conselho de Cidadãos tem de estar fechado, tem de ser fechado aos jornalistas, tem de ser fechado a investigadores que queriam lá estar para pelo menos assistir à reunião e ver o que é que as pessoas estavam a propor, e para além de depois de ser fechado, existem umas conclusões que são partilhadas, mas de forma fechada, mas depois as conclusões são recomendações que o Executivo não queria ouvir e, portanto, depois também não vai executar, e depois a segunda edição ou a terceira edição do Conselho final pode ficar para o ano ou para o último ano. Portanto, ainda estamos a viver uma luta pela governança moderna do século XXI, que tem de ser uma governança feita pelas pessoas e pelas associações. E essa luta é uma luta por instrumentos e por ferramentas que vão aparecendo e que vão tentando ser mitigadas e apagadas por algumas forças políticas. Felizmente vivemos num contexto da União Europeia. A União Europeia tem-nos permitido participar enquanto cidades, enquanto regiões, em iniciativas muito interessantes e importantes. Falo, sei lá, por exemplo, do Urbact, das cidades circulares, que tem sido o grande movimento pelo qual muitas cidades em Portugal têm começado a fazer as suas agendas para a economia circular. É por aí, é pelas cidades circulares. Mas também através das redes, não é? Das redes das C40 e das Smart Cities. Aliás, o LIVRE tem feito um esforço muito grande para levar propostas de candidatura, porque é que este executivo não se candidata a esta rede, mas é muito bom que estas redes existam, porque vão expondo ao ridículo aqueles autarcas que não aderem a elas e que não tentam ter ideias modernas, e ao mesmo tempo vão dar oportunidades àqueles que realmente querem fazer coisas com as pessoas e que as querem fazer enfim, de uma forma participada. Mas pronto, muito rapidamente, o facto de a disponibilização de dados abertos sobre a cidade é muito importante para as pessoas poderem utilizar. Agora há uma coisa que está a acontecer que eu acho fantástica, que é alunos de cursos tecnológicos estão a desenvolver as suas próprias aplicações com os dados abertos que a cidade disponibiliza para substituir até aplicações que a cidade tinha disponibilizado ou a empresa pública, mas que não funcionavam bem. É o caso das giras, por exemplo, das bicicletas de Lisboa. Quer dizer, agora há uma aplicação alternativa desenvolvida de forma completamente independente por uma pessoa e que funciona melhor do que a aplicação oficial que a EML construiu. E eu acho que esta tomada de poder por parte dos cidadãos é absolutamente fascinante, através da criação de novos instrumentos. Obrigada. E com isto abro a sessão de perguntas de quem está na audiência. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer ou algum comentário. Sim, Bernardo, se houver um microfone. Obrigada. Obrigado. Bem, boa tarde. A minha pergunta é mais também um comentário no sentido de que nós falamos sempre muito no livro, mas é uma conversa muito que está muito na ordem do dia, do envolver as populações. O Carlos acabou de falar disso, e muito bem. Envolver as populações na tomada de decisão e na participação e as associações na definição de políticas públicas e mesmo na execução de políticas públicas. Aquilo que me parece que tem acontecido
é que há uma gestão muito baseada neste tipo de coisas, de projetos ligados a financiamentos que são temporais e que tornam, a meu ver, uma certa externalização da função do Estado e da política, de desenvolvimento de soluções para as pessoas, baseada neste tipo de projetos que depois terminam, e estamos a criar, parece-me, uma rede um pouco clientelar de associações que vivem para se candidatar a projetos, acaba o projeto, não se resolveu nada, porque o projeto termina ali, o problema mantém-se, muitas vezes houve ali alguma coisa que funcionou, mas depois não se pega no que funcionou e não se traz isso para a solução pública, ou seja, não é integrado na gestão pública corrente e continua no próximo projeto e no próximo projeto, e cria-se este tipo de associativismo já profissionalizado, e estas redes clientelares depois têm problemas de ligações políticas e por aí fora, que não é o objetivo deste comentário, mas que acabam por surgir, porque as pessoas ficam dependentes daquele tipo de financiamentos, e até que ponto é que a nossa sociedade civil não está muito presa a isto. Ou seja, isto também é ligado com aquilo que se falou de manhã e que tem a ver com a falta de tempo que nós temos para dedicar, porque estamos todos fechados nos nossos trabalhos e muita da participação é já online, ou seja, o grande sucesso também desta questão do orçamento participativo é que as pessoas podiam dar a sua opinião e fazê-lo de forma fechada em casa, ou seja, não tínhamos que participar, não tínhamos que estar no terreno, ouvíamos, éramos mais receptores e depois escolhíamos o que é que achávamos melhor. Mas até que, ou seja, o associativismo que nós queremos e a maneira que nós queremos chegar às pessoas não está a ser aquilo que está a ser feito, parece-me. Porque há falta de tempo. Então, só as pessoas que dedicam tempo a isso querem ser remuneradas de alguma forma. Como é que se soluciona isto? Como é que se cria uma sociedade civil que não seja dependente e que contribua para as soluções, para a boa gestão pública no futuro? Ou seja, nós identificamos os problemas, criamos formas de os atacar e financiamento para eles, mas depois não conseguimos continuar este caminho. É algo que me preocupa enquanto eleitor de uma zona em que tem muitos destes problemas. O Carlos falou do BIP-ZIP, acontece sucessivamente, ou seja, o problema continua lá, as zonas continuam a ser de pobreza e bolsas de pobreza e tem que ser intervido, tem que haver intervenção, mas é sucessivo, são anos e anos e anos em que o problema continua. Alguns projetos muito bem sucedidos, mas que não conseguimos resolver e tornar uma política pública forte. Gostava de vos ouvir falar um pouco sobre isso. Alguém tem algum comentário a fazer? Não sei. Sim. O que eu queria começar por dizer é que a melhor forma é, no mínimo, se criamos conselhos de cidadãos, então vamos escutá-los de facto. Vamos escutá-los de forma aberta e vamos dizer assim, estas são as propostas, é isto que vocês querem. Então, muito bem, é esta a prioridade para o próximo mandato, vamos começar por aí. É tão simples quanto isto, é que nem é complicado. Isto é mesmo uma questão de vontade política, do meu ponto de vista. A governança, esta forma atual e moderna de governar partilhando o poder, e estamos a observá-la no país, nós estamos a observá-la a diversas escalas. Nós temos a União Europeia a partilhar poder com os Estados-membros, temos os Estados-membros a desconcentrar poder para as regiões, num dos países, mesmo de forma muito consolidada. Em Portugal não fizemos a regionalização, portanto não temos essa desconcentração verdadeiramente feita, mas temos alguma desconcentração a acontecer, nomeadamente nas CCDRs, nas comunidades intermunicipais, e depois temos a partilha de poder que acontece nas cidades com os cidadãos, tem de ser com os cidadãos. Mas partilhar poder de forma honesta é, de facto, escutar e interiorizar aquilo que são as propostas e recomendações. E a solução para aquele dilema da falta de tempo, de que falámos hoje de manhã e que agora voltamos a falar, essa solução tem de ser os executivos. E, aliás, os executivos não. Nas câmaras deveriam ser mesmo o colégio inteiro de vereadores e a Assembleia Municipal toda. Quer dizer, um executivo que se veja a si mesmo isoladamente, apenas nós somos os vereadores com o Pelouro e o Presidente de Câmara e aqueles são apenas os que estão aqui para fazer oposição, para mim não cabe no século XXI. Deve ser uma gestão partilhada e essa gestão partilhada significa escutar as propostas e as opiniões dos outros, acolhê-las, discuti-las, debatê-las de forma aberta e implementá-las. E depois há um problema crónico que Portugal tem, ao nível das políticas públicas, nas diversas escalas, que é
faz pouco planeamento, muito pouco planeamento. Ao nível de poder local, então, enfim, os PDMs apareceram e foram muito importantes, mas ainda há, e agora começamos a ter uns planos de ação climática, planos de mobilidade pedonal ativa, por aí fora, mas ainda existe algum nível de planeamento que falta. E depois, pior do que isso, é que temos planeamento, temos alguma execução, mas depois não temos monitorização eficaz e não temos avaliação. E é da monitorização e da avaliação das políticas públicas que tem que vir depois a reforma da política inicial que se implementou para surgir uma nova versão, melhorada, otimizada. É este o caminho contínuo que se deve fazer. E, felizmente, temos pessoas nas diversas administrações, na Administração Pública Central, nas CCDRs, e em algumas autarquias, em algumas agências municipais, que são muito importantes também e têm autonomias interessantes. Temos pessoas muito preocupadas com a questão da monitorização e da avaliação. O problema que acontece muitas vezes em Portugal, infelizmente, é que a entidade a quem se entrega essa avaliação ou que tem a responsabilidade de chamar a si os resultados dessas avaliações está ausente, não se interessa, não quer saber, ou espera pelas eleições, ou quer esperar pelas eleições ou pelo mandato seguinte para tentar interpretá-las. Mas eu acho, mais uma vez, que isto é um problema de vontade política. É só isso. E é bom que nas nossas campanhas e que nas campanhas que vamos ter para o ano, nas autárquicas, convidemos as pessoas a pensarem, ok, quando estiverem a ouvir os políticos a falar sobre o que querem fazer para a cidade, perguntem-lhes se estão dispostos a escutar-vos durante o próprio mandato, se comprometem com isso, se comprometem a ter um exercício de escuta e de execução durante os próprios mandatos. Porque senão, enfim, promessas, nós já conhecemos o ditado, não é? Exato. Mário, não sei se tinhas alguma coisa a acrescentar. Tirando a questão da necessidade de planeamento, que há muito pouco em Portugal, é verdade, acho que há pouco tempo para pensar. As pessoas pensam pouco antes de se maturar um projeto, e há poucos projetos para se executar. Em Braga ouvia-se muito que havia muito financiamento para os transportes em Lisboa e no Porto, e para Braga que nunca vinha, havia sempre esse choradinho. A realidade é que não há projetos. E se não há projetos, não há financiamento. E, portanto, é preciso fazer... Há tempo para pensar, para planear, e depois o dinheiro terá que surgir de orçamentos nacionais, se for um projeto com visão, com estrutura. Certamente que ninguém no Estado Central se vai opor a um projeto vanguardista ou de transformação de uma cidade que vai funcionar. É preciso que existam projetos e é preciso que na administração, nos municípios, nas empresas municipais, se consiga remunerar e se consiga ter equipas que pensem. Porque aquilo que eu sinto é que está toda a gente nas urgências. É tudo urgências, é tudo para ontem, é tudo aquele buraco, é tudo o buraquinho. Mas os buracos é preciso ser tratado, é verdade. O lixo é preciso ser recolhido. Mas então, e a visão do futuro? Como é que vamos transformar as cidades e os nossos territórios para o futuro? O que eu sinto é que não há ninguém a pensar isso. E isso faz falta. A nível das associações. No nosso caso, nós não temos ninguém a trabalhar em projetos, não temos ninguém remunerado. É tudo... Eu costumava dizer que era tudo voluntário, até que ouvi uma pessoa dizer voluntário é quando o saldo é zero. E, portanto, eu agora acho que é um bocado esclavagista, muitas vezes. E, portanto, sai-nos do pelo e às vezes do bolso, e é muito amor pela camisola. Mas eu sinto que falta, efetivamente, alguém a pegar a tempo inteiro para que a coisa possa não ser profissional, porque aí já passa a ser uma empresa, mas para ter algum rigor e alguma excelência, alguma continuidade para que a comunicação também flua e para que a coisa funcione bem, não é? Para que haja algum óleo na engrenagem. Porque se andamos sempre aqui no voluntariado e no esclavagista, as pessoas têm vidas, têm filhos, mudam de emprego, mudam de cidade e o associativismo acaba por se perder. O que eu sinto em Braga é que há muita dependência, efetivamente, do município e, portanto, há muita gente que pensa de uma maneira, mas não pode falar porque senão depois acaba-se a torneira. É verdade. Não só em Braga. Certo. Não só em Braga. Filipa, tinhas... Queria só acrescentar que, admitindo que há financiamento e que há projetos, segundo a minha experiência ao trabalhar com alguns municípios também da área metropolitana de Lisboa, um dos problemas é que
é sempre só uma ou duas pessoas que está a trabalhar connosco ou que sabe onde é que está algum material, ou que sabe funcionar com alguma coisa. O conhecimento, a capacidade está sempre centrada numa pessoa. Se essa pessoa se vai embora, se por algum motivo não tem tanta capacidade de comunicar connosco, vemos que os projetos de facto depois ou não continuam ou não ficam aquém das expectativas. Portanto, não há muita redundância, penso eu, da minha experiência, nas equipas que trabalham connosco, em termos da vontade de fazer coisas a longo prazo, desta visão da cidade como um ecossistema e não como... não fazer projetos que seja só para o cidadão conseguir ver o que é aplicado e por isso depois eventualmente atrair votos, não é? Mas uma visão mais a longo prazo, porque de facto, pelo menos em termos da biodiversidade, os benefícios podem demorar mesmo muito tempo, não é? A ser alcançados. E portanto é necessário sempre esta visão a longo prazo. Obrigada. Eu acho que ainda temos 4 minutos, portanto, se alguém tiver uma pergunta... se alguém tiver uma, e são imensas, não sei, será quem estiver mais próximo do microfone? Quem é? Está a Patrícia, está aqui outra pessoa, não sei onde é que está o microfone. Se eles forem rápidos a responder, podemos chegar à próxima. Olá, obrigada. Então, eu tinha uma questão. A conversa está muito interessante e as intervenções também. Acho que ficaríamos aqui imenso tempo a discutir cada um dos temas que foram sendo abordados. Eu tinha uma questão e, se calhar, uma nota rápida. Primeiro, eu gostaria que aplicássemos estas ideias que estamos aqui a discutir ao concreto do que está a acontecer hoje nas cidades de Lisboa. Isto porque, fundamentalmente, quando nós dizemos uma palavra como cidade, cidade é uma palavra muito polissémica, tem muitos modelos. A cidade de hoje não é a cidade tradicional. A cidade é, contudo, sempre uma conjugação da civitas, da urbis e da polis. E o que está a acontecer hoje é precisamente com os processos de gentrificação e de alteração brutal do território, nós não estamos a conseguir construir cidadania, porque a cidadania não está a ser possível de ser concretizada nos sítios para os quais as pessoas estão a mover-se para ir habitar. E, portanto, não existe habitat, não existe cidadania e também não existe uma coisa que está diagnosticada há muito tempo, que é uma coincidência entre estas 3 dimensões. Ou seja, a urbis, o sítio onde eu durmo, vivo, não é o sítio onde eu trabalho e, portanto, não é o sítio onde eu tenho possibilidade de participar politicamente e, portanto, também não é o sítio onde eu ativo a cidadania. Portanto, a minha pergunta é, da vossa perspectiva, como é que isso acontece nas cidades que nós estamos a construir hoje em Portugal, em que precisamente a cidadania está em causa, porque os modelos urbanos não são pensados para a fomentar, mas sim são pensados para processos de especulação e de, no fundo, mobilização económica de outra natureza. Essa era a minha pergunta de fundo. E queria fazer só uma nota final, que eu acho que esta questão da associação merece do tecido associativo merece uma discussão mais aprofundada, porque precisamente me parece que as associações são algo que se devia desenvolver, mas que está num processo que precisa de maior aprofundamento democrático, precisamente porque criam estas redes que o Bernardo estava a sugerir. E eu, por exemplo, dou-vos o exemplo do Bairros Saudáveis, que foi um programa com muito impacto aqui na zona de Aveiro, em que tiveram envolvidos Aveiro, Hervideiros, Ilhavo, Águeda, por exemplo, e a consequência desses projetos é muito diminuta, porque também o investimento na inovação social e no desenvolvimento social é visto como residual ou pouco importante. E, portanto, eu acabaria por dizer 2 coisas. Uma, planeamento, 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 é o que precisamos. E 2, a participação pública, a governança e essa terceira fase de que o Carlos está a falar é profundamente ideológica. E, portanto, a direita, no fundo, está num processo de esvaziamento do que são todos estes objetivos da esquerda. E nós temos que fazer o contrário, que é lutar por eles. Obrigada. Será que agora ainda conseguimos fazer assim uma transferência de microfone e juntamos 2 perguntas? Dá para irmos transferindo aqui? É como fazer a onda, mas mais útil.
Eu vou tentar resumir para não ser muita coisa, mas eu sou de Aveiro e gostava de fazer uma pergunta mais relacionada com a mobilidade de Aveiro. Eu vi que a freguesia da Gafanha da Nazaré, acho que é que utiliza mais bicicletas no país inteiro, por exemplo, mas hoje em dia olhamos para Aveiro e foram feitas novas obras e temos infraestrutura de ciclovias, mas está basicamente sempre sem ser utilizada e hoje em dia está muito mais na moda, digamos, as trotinetes. E acho que é um problema muito grande na nossa cidade, a mobilidade ativa, tanto andar, bicicleta, como os transportes públicos. E talvez perguntando mais para o Dr. Mário, qual é que foi a vossa experiência em Braga, se as pessoas tiveram logo mais aderência com melhores infraestruturas, se tiveram de fazer outro tipo de intervenções, pronto, como é que devemos agir para atrair mais as pessoas para este modo? Posso só dar a oportunidade de resposta, 1 minuto a cada pessoa para intervir, para tentar responder a um pouco das duas. Quem é que quer começar? Pronto. A questão de Aveiro é aquela frase que estava ali do Marco, não é? Build them and they will come, mas não é só construir de qualquer maneira. Eu vim de bicicleta, vim de comboio e de bicicleta até aqui. E efetivamente a rede deixa muito a desejar em muitos sítios. E, portanto, é preciso construir bem construído, não basta construir qualquer coisa, não é? Não é chegar a um cruzamento e de repente desaparece e não há nada. Bom, não fica difícil. Portanto, é preciso... Aqui vamos um bocadinho, temos que ir... Isto dava para estarmos aqui 1 hora a falar, mas temos que ver o conhecimento técnico de quem planeia é muito importante e a sensibilidade também. E, portanto, se nasce torto, a coisa não vai endireitar. Não é? Ter passeios pintados de vermelho, isso não é rede, não resulta. Portanto, traz até às vezes fenómenos de rejeição, porque vai aumentar os problemas com os peões, vai aumentar mais pessoas a criticar os peões, a criticar as bicicletas. E, portanto, é preciso construir uma rede efetiva, que tenha rede, não coisas soltas, e não é só construir a rede. Depois é preciso ter alguns impactos negativos no uso do automóvel, ou seja, tarifação do estacionamento à superfície, porque o espaço é público e, portanto, muitas vezes temos o espaço público ocupado por um veículo privado de forma gratuita. Aqui o nosso vizinho de Pontevedra uma vez respondia a um cidadão dizendo-lhe que se ele comprasse uma vaca não ia estar à espera que o município de Pontevedra lhe arranjasse o espaço para ela pastar. Portanto, é um bem privado e, portanto, como bem privado tem que se garantir o seu espaço. Se formos ao Japão, quando compramos um carro, temos que demonstrar que temos espaço para o guardar. E, portanto, aqui acabamos por... somos 2 ou 3 e temos 5 carros em casa, porque eu sou colecionador e arranjo espaço na via pública para o estacionar. Isso depois também traz outras consequências, não é? Que eu não uso a bicicleta porque tenho espaço de borla, ou então vou de carro porque é mais rápido. Aparentemente é mais rápido e é mais cómodo, e quando lá chego até tenho um lugar para estacionar. Posso andar na avenida a 60 km por hora ou 70 ou 80 e passar uns fininhos que ninguém me vai fazer nada, até estacionar em cima do passeio. Portanto, há aqui uma série de coisas que é preciso trabalhar. Eu não gosto de um Estado policial, longe disso, mas acho que nós estamos demasiado benevolentes com, por exemplo, o estacionamento em cima dos passeios. Coisa tão simples quanto isso. O estacionamento em cima do passeio não devia ser aceito pela sociedade. Por ninguém. Porque não é só o carro que está a estrovar, é tudo o que depois esse carro vai criar de impacto naquela infraestrutura que não está preparada para ter 2 toneladas em cima, que vai criar um buraco, que vai criar a seguir uma queda. Portanto, não é só o facto da pessoa não poder se deslocar naquele momento. E, portanto, não é só também criar uma rede, que é importante, mas ter outros fenómenos associados. Ter uma boa rede de transportes públicos, em que o autocarro do ponto... Não é ter autocarros de 10 em 10 minutos, é o autocarro do ponto A ao ponto B demora 5 minutos, seja à hora de saída da escola de toda a gente, seja à meia-noite, seja às 2 da manhã. Ou seja, muito trânsito na rua, o autocarro chega lá rápido, pouco trânsito na rua, o autocarro continua a chegar lá rápido. Quando isso acontecer, as pessoas vão optar pelo modo de transporte mais rápido. É óbvio isso, não é? E é uma realidade aqui como na China. Portanto, nós somos seres humanos e queremos chegar rápido ao sítio, não queremos saber mais nada. Portanto, acho que respondendo assim rapidamente, obviamente que isto precisava de ir muito mais a fundo, mas assim muito rapidamente. Não temos tempo. Obrigada, Mário. Não sei se alguém tinha 30 segundos de fecho.
30 segundos. Tenho eu para dizer algo. Primeiro que a pergunta que foi aqui colocada pela Patrícia é a grande pergunta, não é? A grande pergunta, mas eu acho que mais uma vez depende da vontade política de quem momentaneamente tem o poder. Se eu tiver o poder de um executivo camarário e puder fazer aquilo que é a minha obrigação, que é de facto juntar a urbe à civitas e à polis, eu faço. Agora, também é importante lembrar uma coisa, nós continuamos a ser um país muito centralista. A média da despesa pública que é transferida para a escala local na OCDE é 28,7%, na União Europeia 33,6%, em Portugal é 12,6%. Portanto, existem de facto municípios como Lisboa que têm um orçamento na ordem dos 1.000 milhões de euros e 10 mil funcionários e mesmo assim acontece isto. Ou seja, às vezes para um determinado assunto é só uma pessoa que está a trabalhar, que é um bocado incrível pensar quando há tantos funcionários, mas há muitas autarquias em Portugal, muitas cidades, muitas vilas, muitas pequenas localidades que não têm, de facto, meios suficientes com os impostos locais para abrir oportunidades para os cidadãos também participarem e por exemplo, com pessoal dedicado a ajudar o aparecimento das comunidades de energia, como falámos hoje de manhã, não é? Era ou não era bom que todas as juntas de freguesia em Portugal disponibilizassem 1 ou 2 técnicos para ajudar ao estabelecimento dessas comunidades? Era. Para isso é preciso meios, para isso é preciso financiamento e se calhar em Portugal temos que continuar a investir na transferência de meios e capacidade da escala nacional para a local. E 1 minuto. Obrigada. Obrigada a todos pelas perguntas. Estão a fazer assim há 5 minutos, portanto ficamos por aqui. Obrigada.